Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um corte da resolução completa do Enem 2019 PPL. Se você quiser ver a prova completa com todas as questões, o link está na descrição. Uma playlist Enem com as questões ordenadas por conteúdo também está na descrição. Ou uma playlist temática, cinética química, eletroquímica, química orgânica. Todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 94. Então a gente dá um zoom, né? Texto enorme, você já vê que você vai perder um tempão para ler esse texto. Vamos ler direto a chave aqui para a gente tentar ter uma luz, né? Então, do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feitos por Platão corresponde ao conceito de quatro elementos, fogo, terra, água e ar. Tá. Então, 4 elementos de Platão, exercício de filosofia? Não. Exercício de um pouco de história da ciência, com alguma coisa aplicada aí, mas a gente vai entender. Então, esse conceito, essa descrição dos 4 elementos, corresponde ao conceito de partícula elementar, força fundamental, elemento químico, fase da matéria ou lei da natureza. Essa questão aqui ela pode ser vista pela química ou pela física, tá? Então, vamos lá. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Então, esses aqui são os 4 elementos que o Platão fala. Então, lá na Grécia Antiga, tinha o Demócrito, com o atomismo filosófico, e tinha o Platão, o Aristóteles, defendendo a ideia dos 4 elementos, beleza? E depois o quinto, que seria o éter. Mas isso aí é para complementar. Vamos ler o texto, então, e ver. Essa descrição corresponde a quê? Então a gente tem que ter isso em mente. Essa descrição corresponde a quê? Primeiro, em relação àquilo que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E inversamente o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma de ar. Então, o que ele está fazendo aqui? Aqui você já tem que sacar que ele está falando um monte de coisa que não faz o menor sentido para a gente hoje. Água, quando congela, parece nos estar a olhar algo que se tornou pedra ou terra. Água, quando congela. Então, ele está falando do que aqui? Ele está falando de água congelar. Só que ele está usando a explicação de átomo, molécula, interação intermolecular, ligação química? Não. Ele está usando a explicação que eles usavam, que tudo se explicava com 4 elementos. Então ele está explicando a água congelar com os 4 elementos. Mas quando derrete, então quando congela, explicação esquisita. Mas quando derrete e se dispersa, né? Então derreteu e se dispersou, outra explicação esquisita. Quando torna-se bafo e ar, então o que ele está falando aqui? Quando a água evapora. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. Inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, retorna a forma de ar. Então ele está falando do quê? Que ele está falando de mudança de estado físico. Ele falou de congelar e ele falou de derreter. Então a gente nem termina de ler o exercício e já vê aqui que ele tinha falado alguma coisa disso. Lei da natureza, não, fase da matéria. Então é fase, ele falou aqui, né, de água, falou no final aqui de forma cíclica. Já dá para ver que é fase da matéria, mudança de estado físico, mudança de fase, mas vamos ler tudo para ter certeza, se não tá falando de outras coisas. Então, beleza. Novamente torna-se o ar novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Então ele está falando aqui de condensação, talvez. Mas a partir desse estado, se for ainda mais comprimido, se torna água corrente, tá vendo? Falou de condensação. E de água torna-se novamente terra e pedras, e desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Então ele está falando de um jeito muito viajado, que é o jeito que eles faziam com essa explicação, do ciclo da água. Então, água sólida, água líquida, água gasosa, uma virando a outra, só que ele está usando a explicação de 4 elementos pro ciclo da água. Muito estranho, né? Então, Platão, Timeu aqui, 360 a.C. Beleza. Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais, que seriam terra, água,
terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feitas por Platão, então aqui em cima é a descrição do Platão, e aqui é um cara moderno, né, comentando como que era usado isso. Então aqui é o texto do Platão, e aqui é o texto da revista falando sobre isso. Corresponde a partícula elementar? Não, pessoal. Partícula elementar, o que que é? Elétrons é uma partícula elementar. Prótons e nêutrons é partícula elementar? Não. Aí você vê na física que dá para quebrar o próton em quarks, dá para quebrar o nêutron em quarks, né? Então, eu coloquei aqui, né? Prótons e nêutrons, eles são formados dessas partículas elementares. Então, dá para quebrar o átomo é indivisível. E aí no núcleo tem prótons e nêutrons, mas dá para quebrar os prótons e nêutrons em outras partículas elementares que você veria na física, assim, de forma muito por curiosidade. Então não é partícula elementar que ele está falando aqui. O elétron, sim, o elétron é uma partícula fundamental, partícula elementar, perdão. Força fundamental, não falou de força, não falou de nada. Elemento químico, então ele falou, o carbono, o hidrogênio, o ferro, ele falou de elementos químicos aqui? Também não falou. Fases da matéria? Sim, pessoal, fases da matéria, ele falou, congela, derrete. Então você tinha que ter sacado isso muito rápido para não perder tempo nesse texto confuso, beleza? Lei da natureza? Também não, ele não falou de nenhuma lei, não falou gravidade, não falou, sei lá, eletrostática, não falou de nenhuma lei, nada, não falou de nenhuma relação matemática que explica um fenômeno da natureza através de uma lei ali, né? Matemática, não falou de nada disso. Então, temas aí das questões, né? Átomo e ligação química, modelos, por quê? Quando eu ensino modelos atômicos, um pouquinho antes eu comento disso dos 4 elementos. Então, você teria que ter essa noção dos 4 elementos, vem ali o Demócrito, o atomismo filosófico. Então, só para você ter uma noção da onde que é discutido os 4 elementos e principalmente do que ele está falando aqui, mudança de fase, mudança de estado físico, beleza? Tô deixando aqui 2 resumos para você dar uma estudada, que é um resumo de história da ciência, né, esse daqui, e um resumo de estados físicos. Só para você ter noção disso dos 4 elementos, como que foi predominante, eles foram ali, né, propostos ali, né, por Aristóteles, Platão, ali perto de 400 a.C., e eles ficaram de 400 a.C. até mais ou menos ali 1400. Então eles ficaram por 2000 anos sendo a explicação do mundo. Então a galera ficou, linha do tempo aqui, Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Moderna, né, Idade das Trevas, né, religião dominando tudo, 400. Ficou por 2000 anos aqui os 4 elementos sendo a teoria dominante de explicação da natureza. Depois, aqui no início da química moderna, né, vem os questionamentos de Boyle, atomismo científico, de Dalton. Então o atomismo científico tá aqui. 4 elementos tá aqui. Daqui até aqui ficou essa explicação de 4 elementos, por 2000 anos. Mas não tinha atomismo antes? Tinha. Nessa época que tinha os 4 elementos, mais o éter, né, fazendo 5 elementos, e o atomismo filosófico. Só que o atomismo filosófico ninguém considerava e ficou por 2000 anos essa explicação dos 4, 5 elementos aqui, se você considerar o éter, beleza? Aí tinha formas geométricas, né? Um monte de coisa que eu coloco aqui na minha aula de História da Química. E a parte de estados físicos é isso, né? Ele tá falando, água quando derrete, quando se torna bafo. O que ele tá falando? Do sólido mudando pro líquido, mudando pro gás, né? Pro vapor, no caso da água, e essas mudanças de estado físico. Então aqui tá 2 resumos aí pra você, se você quiser dar uma olhada, pausar e estudar. Beleza? Além disso, né, além do resumo, tem a indicação aqui do vídeo, que eu tenho mapas, a explicação desses mapas em vídeo de 5, 6 minutinhos, tem a explicação, tem o mapa aqui, indicação para você de estados físicos, e outro exercício do Enem 2016, primeira aplicação, que utilizou o mesmo texto para cobrar a mesma coisa, estados físicos e mudanças de fase. Então o cara, né, que fez as questões por banco do Enem, fez essa questão que a gente acabou de fazer, e fez essa daqui 83, só que essa 83 aqui, ela caiu em 2016, beleza? Dá uma olhada aí pra ver qual que você quer e vamos continuar na prova se você tá vendo a prova inteira. Vamos pra próxima?